Enquanto passeava na floresta, este lobo encontrou um filhote escondido nos arbustos. O animal selvagem teve pena do pobre cãozinho e o trouxe para sua matilha. O lobo não esperava o que aconteceria a seguir. Nas profundezas da floresta, havia uma caverna onde uma loba descansava. Ela, doente, tanto fisicamente quanto emocionalmente, depois de anos tentando conceber com seu companheiro, todos os seus filhotes haviam falecido. O primeiro morreu logo após o parto, enquanto os outros adoeceram com poucas semanas de vida. Ela lamentou suas mortes, mas também lamentou a experiência de ser mãe. Por mais que ela quisesse ter outro filhote, ela estava com medo de tentar novamente, com medo de algo ruim pudesse acontecer. Seu desgosto foi sentido em todo o bando, e outras fêmeas tentaram alcançá-la para apoiá-la. Além dela, ninguém sofreu mais do que seu companheiro. Ele era o alfa da matilha, e ele deveria liderar os outros lobos ao seu lado. Eles foram considerados modelos entre os membros mais fracos e mais jovens. Embora ele fosse considerado uma figura paterna para o seu bando, ele queria seus próprios filhotes para cuidar. Não havia mais nada do que ele queria, além de ter seus próprios filhotes para chamar de seus. Depois de muito tempo, a loba deprimida perdeu toda a motivação. Não só ela não tinha energia para se movimentar, mas o seu apetite também desapareceu completamente. Por dias, tudo o que ela podia fazer era deitar no chão da caverna deixando seu companheiro e ficou muito preocupado. Depois das viagens regulares para caçar com a matilha, ele voltava para ela com carne fresca, mesmo que qualquer outro lobo já tivesse consumido seu próprio pedaço de carne. Esta fêmea não estava interessada em comer, e o alfa não podia ignorar a visão do corpo de sua companheira ficando magro cada vez mais. No reino animal, existem muitas criaturas que acasalam para toda a vida, e os lobos estão entre eles, sendo a sua união reverenciada dentre todas as matilhas. É quase o equivalente humano de um casamento. A base desse vínculo é que o casal escolhe ficar um ao lado do outro, seja para o bem ou seja para o mal. Um dia, o lobo alfa decidiu dar um longo passeio na floresta. Ele estava sozinho, já que todos os outros bandos ainda estavam dormindo. O amanhecer estava apenas começando a raiar, mas o lobo não conseguiu dormir nem um pouco. Ele tomou o seu tempo andando ao redor das árvores, tomando ciência de cada cheiro, cada barulho. A floresta estava bem quieta àquela hora do dia, mas então ele ouviu um som bem baixo abafado pelo falhar das folhas. No entanto, os sentidos do alfa eram mais aguçados, e ele podia rastrear as coisas melhor do que qualquer outro lobo da área. Ele seguiu o som e finalmente encontrou um rastro de cheiro. Ele podia identificar que o animal era canino, mas era diferente do cheiro de lobo ao qual ele havia se acostumado. Não muito tempo depois, o lobo encontrou o fim da trilha. Ao usar uma de suas patas para empurrar o arbusto para o lado, ele avistou um pequeno animal. Era um cachorro que se enroscava nos galhos e estava chorando. O lobo levantou o focinho e tentou sentir o cheiro de outras criaturas dentro da área, mas não havia nada. Isso significava que o cachorro havia sido abandonado. Seus gritos foram ficando mais altos. Então, o lobo assumiu que estava se sentindo faminto e solitário. Os lobos são conhecidos por serem caçadores ferozes e são temidos por outros animais na floresta. Mas isso não significa que eles também não possam ser criaturas sensíveis e emocionalmente inteligentes. Este alfa era tão carinhoso quanto forte. Mesmo sabendo que o cachorro não era o mesmo que ele não podia imaginar deixar um filhote se virar sozinho. Ele seguiu seus instintos. O mais gentilmente possível, o lobo levantou o filhote usando a boca. Então ele correu em direção à sua matilha. A primeira coisa que o alfa fez foi retornar à sua companheira. Ela ainda estava doente e ele esperava que a presença de um animal jovem pudesse despertar seu instinto maternal. O lobo já havia decidido tratar o pequeno cachorro como um filho, mas também queria a aprovação de seus companheiros. Enquanto o alfa entrava na caverna carregando o cachorrinho, ele olhava ansiosamente para sua companheira. Ela ainda estava deitada no chão, mas desta vez estava de costas para a entrada. Depois de colocar o cachorrinho ao lado dela, o alfa uivou, chamando-a. Finalmente a loba se virou para olhar para seu companheiro. Quando ela viu um animal bebê, era como se uma luz brilhasse em seus olhos. E o pequeno filhote estava com fome.
Embora não desejasse ter perdido seus filhotes mais recentes, foi uma boa sorte que a loba ainda estivesse na fase de amamentação. Com as suas pequenas patas, o cachorro rastejou para mais perto da loba. O filhote começou a se alimentar pela primeira vez. Depois de um bom tempo, a loba parecia feliz. Ninguém teria acreditado que quando um lobo trouxesse um filhote de cachorro para a matilha, essa decisão afetaria vários lobos nos próximos anos. E foi o que aconteceu com esse cachorrinho. No ano seguinte, o cachorro filhote foi criado pelas matilhas e pelo alfa macho e sua fêmea. Com a prática, o cão foi capaz de aperfeiçoar suas habilidades de caça. Regularmente, ele se juntava a seu pai, levando a matilha ao seu lado. As diferenças físicas entre o cão e os lobos tornaram-se mais proeminentes à medida que o filhote crescia. Mesmo que o cachorro se destacasse contra os outros membros da matilha, ele nunca foi tratado como algo além da matilha. No entanto, tudo isso mudou quando os humanos encontraram o cachorro. Durante uma viagem de caça, o cachorro se afastou um pouco demais de sua matilha. Quando o cão se deparou com uma cabana, foi avistado pelos habitantes. Em um instante, um adolescente saiu correndo e envolveu o cachorro com seus braços. "Não se preocupe", o menino falou para o cachorro. "Eu cuido de você, eu prometo." A partir desse dia, o cão passou a fazer parte de uma família diferente. Por mais que o cachorro sentisse falta da matilha, havia algo em sua natureza que se sentia chamado a ficar com os humanos. Afinal, não dizemos que o cachorro é o melhor amigo do homem? No dia em que o adolescente encontrou o cachorro, o animal recebeu o nome de Keto. Depois de passar mais tempo juntos, Keto se aproximou não apenas do menino, mas também de sua família. O pai do menino ficou surpreso ao ver como Keto era bom para caçar coelhos. Ele sabia que seu filho havia encontrado um cachorro na floresta, mas ainda havia muito mistério em torno do novo animal. No entanto, o homem mais velho ficou impressionado com as habilidades do novo animal de estimação de sua família. É por isso que ele decidiu levar o Keto para uma de suas viagens de caça mais perigosas. Ele tinha visto Keto em ação quando se tratava de roedores e pássaros, mas estava curioso para ver se o cão resistiria a animais maiores. O homem havia ensinado recentemente seu filho adolescente a atirar, então o menino veio nessa viagem. O trio já havia entrado na floresta antes, mas desta vez todos pareciam mais tensos. O pai estava mais concentrado do que nunca. O menino estava atentamente ciente dos seus arredores, estremecendo mesmo com o som de folhas sendo esmagadas. O cachorro estava ao seu lado, sempre quieto, mas desta vez ele estava completamente silencioso. Enquanto ele seguia um dos humanos, seus instintos caninos o deixaram mais alerta para a situação. De repente, um uivo foi ouvido atrás do trio. Outro seguiu logo depois para a esquerda. Logo mais uivos irromperam ao redor do grupo, embora não houvesse animais à vista. Então, a apenas alguns metros de distância, um grande lobo cinza emergiu das árvores. O menino gritou alto quando o lobo soltou em direção a eles. O homem rapidamente ergueu sua arma, apontando-a para o rosto da criatura, e quando o homem estava pronto para atirar, Keto parou bem na frente da arma e começou a latir. Primeiro ele latiu para o homem, então ele latiu para o lobo. Depois de alguns momentos, o lobo percebeu quem estava diante dele. Era seu filho, o cachorrinho que ele havia salvado há muito tempo. O lobo correu em direção a Keto, tocando-o suavemente. Outro lobo saiu das árvores, seguido por 3 filhotes. Depois que Keto os deixou, a companheira do alfa deu à luz filhotes saudáveis. O homem abaixou a arma e abraçou um filho trêmulo. Eles assistiram à cena com os olhos marejados. Keto cheirou seus pais lobos e seus irmãos antes de voltar para sua família humana. Desde então, o homem desistiu de caçar lobos e jurou protegê-los até o seu último dia de vida. Essa foi mais uma história sensacional. O que vocês acharam dessa história? Digam para a gente nos comentários abaixo. Gostamos muito de saber a opinião de vocês. Se inscreva no canal e ative a notificação para não perder nenhum vídeo todos os dias. E deixe um like se você gostou desse vídeo. Um grande abraço e te encontro no próximo vídeo.